Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo a gente aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero dizer para vocês que a missão nossa com esse nosso canal é ajudar as pessoas a ter uma comunicação assertiva, usando uma ferramenta chamada feedback, de forma que você melhore todos os seus relacionamentos, seja pessoal, corporativo, familiar, não importa. Aonde você estiver se comunicando, essa ferramenta vai ajudar você a melhorar. Esse é o nosso objetivo. Então, se você gostar do que você assistir aqui, se inscreva no nosso canal, curta aí, acione o sininho para receber as nossas notificações e contamos aí com a presença de vocês e desde já agradeço, tá bom? Bom, como eu disse, o nosso canal se baseia numa ferramenta chamada Feedback para ajudar você a melhorar suas comunicações. Você tem uma comunicação mais assertiva, né? E o feedback é uma ferramenta extremamente boa para você melhorar a tua comunicação, melhorar teus relacionamentos, ajudando as pessoas a melhorar e você também melhorando, recebendo, estando preparado para receber feedback. Queremos também desmistificar essa história que feedback é crítica. Quando você fala para o cara, vou te dar um feedback, ele já acha que você vai dar crítica, olha torto para você, e não é isso. Se você aprender a trabalhar com essa ferramenta, você vai entender que essa ferramenta é construtiva. Esse é o olhar que você tem que ter quando você usa essa ferramenta. Eu quero ajudar as pessoas a melhorarem. Eu percebo um comportamento inadequado, eu ajudo a pessoa a perceber, entender e melhorar. Eu percebo um comportamento legal, eu ajudo a pessoa a perceber que ele é legal e potencializo ainda mais o que ela faz. Esse é o objetivo. Então, para nós não tem feedback crítico. Para nós tem feedback positivo e feedback corretivo. Ou seja, ou eu elogio porque a pessoa tem um comportamento legal e eu quero que ela melhore ainda mais, ou eu faço uma observação para que a pessoa corrija um comportamento que não está legal. E isso eu chamo essa observação eu chamo de senso crítico. A vida é feita de senso crítico. Tem pessoas que só criticam. O senso crítico é quando você olha para o comportamento e diz o que se pode fazer para fazer melhor. Como eu posso fazer isso melhor? Porque tudo pode ser melhorado, não importa o quanto bom esteja sendo feito, pode ser melhorado, ok? Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouco com o pessoal do mundo corporativo, principalmente se você lidera pessoas no mundo corporativo. E eu vou te dizer, você lidera pessoas sempre, sempre você tem alguém que você está liderando. Quando uma pessoa diz para mim, não, Miranda, eu não lidero ninguém, eu trabalho em equipe, sozinho, não tenho satisfação para dar para ninguém, eu digo para ele, cara, você lidera a pessoa mais importante na sua vida, que é você. Você é seu líder, ou não? O que você acha dessa questão? Você é seu líder ou não é seu líder? Quem toma as suas decisões? São você ou outra pessoa? Mesmo que você deixe outra pessoa tomar as decisões por você, isso foi uma decisão sua, de deixar as outras pessoas tomarem decisão por você. Então, em última análise, quem decide o que você é, o que você faz e como você faz é você. Ok? Então, parta de um princípio de que você sempre está liderando alguém, nem que seja você mesmo. E quando você é líder, você pode convencer as pessoas de uma forma extremamente positiva, aglutinar as pessoas naquilo que você espera que elas façam. E eu tenho uma teoria que eu uso 5 degraus para responder uma pergunta, por que as pessoas não fazem o que eu espero delas? E durante esse vídeo, mais no final, eu vou responder para vocês como é essa teoria, e é um grande aprendizado, fica aí para você aproveitar esse aprendizado. Então, quando eu lidero uma pessoa, eu posso ser extremamente proativo, construtivo e trazer essa pessoa para mim, elogiando, incentivando, treinando, tendo paciência e esperando que a pessoa aprenda adequadamente o que eu espero dela. Ou eu posso ser um líder impositivo, ou seja, sabe aquele líder que impõe a solução? E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo recentemente.
ainda durante essa minha exposição. Então tenho duas coisas aqui para conversar com vocês. Uma coisa que aconteceu comigo e a teoria dos 5 degraus. Como é que é a imposição? Eu chamo o cara e imponho, você vai fazer isso aqui. Ah, mas eu não sei fazer, não quero saber. Você te vira e vai aprender e fazer isso aqui. Porque se você não serve para fazer isso aqui, você não serve para nada. Quando eu falei isso pro cara, o que eu dei a entender para ele? Que se ele não serve para nada, eu vou mandar ele embora. Pode até ser que a minha intenção não é essa. Mas como o cara ouviu o que eu falei? Então, essa forma não é uma forma adequada de liderar. Outra forma que o pessoal lidera e pensa que lidera, mas na verdade ele não está liderando, é a persuasão. O que é persuasão? Persuasão é um tipo de chantagem. Aliás, eu falo para os empresários que a forma mais rápida de estragar um colaborador é você comprar o trabalho dele mesmo além do salário que ele recebe. Olha, faz esse serviço para mim que eu te dou uma gorjetinha. Aí no dia seguinte você pede um trabalho para ele te pergunta, e quanto vai ser a gorjetinha? Quem construiu a pessoa assim? Foi você, usando uma forma de liderar inadequada. Porque nem sempre a recompensa para o teu colaborador é o dinheiro. Com certeza, se você tem outras formas de remunerar o teu colaborador além do dinheiro. Primeira forma, tratar ele com respeito. Segunda, tratar ele com reconhecimento. Terceira, ensinar. Aliás, é um ditado interessante que diz: a empresa que ensina é a empresa que fascina. Principalmente se você trabalhar com gente jovem. Quanto mais você dá a oportunidade da pessoa aprender, mais ela se fascina pelo teu negócio e mais ela se torna produtiva. Então a persuasão não é um caminho, a persuasão é um atalho. E cuidado quando você pega um atalho, porque às vezes você vai parar num lugar que você não quer parar, ok? E a terceira forma que muita gente utiliza é a ameaça. O líder às vezes precisa que a pessoa faça uma coisa, ele não está conseguindo que a pessoa faça porque ele não gerou uma relação de confiança e de respeito com essa pessoa. Tudo para ele é na porrada. E aí ele usa ameaça. O que é ameaça? Olha, se você não fizer esse trabalho no tempo que eu preciso, cara, eu não quero saber se você vai fazer ou não. Só estou te dizendo que se você não fizer no tempo que eu preciso, eu vou tirar tuas férias de janeiro da programação. Pô, tuas férias de janeiro da programação é algo que você quer porque a tua mulher vai estar de férias e você vai viajar com teus filhos. A hora que o cara faz essa ameaça, você vai até fazer o que ele pediu, mas ele vai fazer com uma puta má vontade e você vai guardar isso para dar um troco num determinado momento. Então, a liderança na base da imposição, da persuasão e da ameaça não é liderança, gente. É o uso forçado da sua autoridade. Toda vez que você for um líder que tiver que usar a sua autoridade, você não está fazendo liderança. Liderar é quando você... O líder é aquele cara que encanta as pessoas e que as pessoas querem te seguir. As pessoas olham para você e dizem, um dia eu quero ser igual a esse cara. E elas te seguem, elas te ouvem, elas te escutam. Você conquista as pessoas porque você respeita, porque você conversa, porque você ensina, porque você tem diálogo com as pessoas. E todo esse processo você usa uma ferramenta chamada feedback. Você pega o teu colaborador que por qualquer motivo ele não fez uma coisa, você vai trazer ele para você, ensinando ele como fazer, descobrindo por que ele fez a forma que você não queria, como ele pode fazer certa. Então o feedback na hora certa, o feedback corretivo na hora certa é uma ferramenta de crescimento, você ajuda a pessoa a crescer. A crítica não, a crítica você derruba a pessoa, você coloca a pessoa para baixo, você faz a pessoa ter baixa autoestima, você faz a pessoa ir para casa aborrecida, no dia seguinte de manhã ele acorda e diz, puta, eu vou ter que ir para a merda daquele trabalho. É isso que você consegue quando você é só crítico. Quando você elimina a crítica e passa a usar teu senso crítico, você começa pelo positivo. Você começa mostrando para o cara que ele tem capacidade de fazer melhor. O que você precisa? Ajuda? Eu vou te ajudar. Você precisa de ferramenta? Eu vou te ajudar. Você precisa de treinamento? Eu vou te dar treinamento. E cada vez que ele tem um progresso, você elogia.
Cada progresso que ele faça, por menor que seja, você elogia. Porque quanto mais você elogiar, mais o senso de autovalia, de autoestima dele evolui e melhor ele vai desenvolver o processo. Então o sentimento de menos-valia, o sentimento de mais-valia, isso faz a diferença na sua energia psíquica. O quanto eu vou me dedicar a esse trabalho. Se eu me sinto menosprezado, desvalorizado, a minha energia é muito fraca para fazer qualquer coisa. Se eu me sinto valorizado, crescendo, aprendendo, eu sinto que eu tenho futuro, mesmo que o meu futuro não seja ali, mas eu estou me preparando para um futuro melhor lá na frente, em outro lugar, isso vai fazer a diferença na energia que eu coloco no trabalho, na energia que eu coloco na minha relação. E você, líder, é que tem a responsabilidade, eu não vou nem dizer obrigação, a responsabilidade de levar essa energia dentro do teu grupo. Essa faz a diferença. Então, pessoal, se você é o líder que quer motivar as pessoas, eu vou compartilhar com você a teoria dos degraus. Então, quando eu olho para uma pessoa no mundo corporativo, eu coloco ela no primeiro degrau. No primeiro degrau, essa teoria é para você perguntar por que as pessoas não fazem o que você espera dela. E aí o feedback ajuda você a entender esse processo. Então eu coloco a pessoa no primeiro degrau e aí eu tento identificar se essa pessoa quer fazer o que eu espero dela. E aí eu questiono essa pessoa, já na entrevista eu tento entender como essa pessoa vai funcionar, como é que ela vai se dedicar. Se eu entender que essa pessoa está no primeiro degrau de forma positiva, ela quer fazer o que eu espero dela, aí eu me dedico a essa pessoa. Eu compro ela, eu trago ela para mim e vou virar o mentor dessa pessoa dentro do processo. Se naquele momento do primeiro degrau eu percebo que ela não está muito afim, você sabe que às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista com você, às vezes você entra numa empresa, novo líder, contratado, você tem que começar a entender as pessoas. Isso para você trabalhar no processo de feedback é importante, você gostar de gente. Gostar de gente significa conversar com as pessoas, jogar a conversa fora, tentar entender. Eu, quando chego numa empresa para começar uma consultoria, eu aos poucos vou sentando com cada pessoa e conversando. Quem é você? Se é casado, é viúvo, tem filho, não tem filho, fez o quê, casou quantas vezes? Percebeu? Você conhece o ser e não só o teu colaborador. Você conhece aquele ser humano. Então ele pegou no primeiro degrau, falei, legal, essa pessoa quer fazer. Quer fazer e eu começo a investir nela. Aí ela passa para o segundo degrau. E no segundo degrau eu começo a me perguntar se essa pessoa entendeu o que eu espero dela. E por que é importante essa pergunta? Porque às vezes você se comunica de uma forma achando que a pessoa entendeu o que você espera dela e ela não entendeu. Você pensa que ela entendeu. Você sabe que visão de mundo é uma coisa que é construída a partir da nossa criação, como seus pais criaram você, as experiências que você teve na infância, as experiências que você teve na sua adolescência, as experiências da sua vida adulta formam a sua visão de mundo. Como eu enxergo o mundo? Toda a comunicação que eu recebo, ela é filtrada, baseada na minha visão de mundo. Por isso que a programação neurolinguística diz que mapa não é território. Né? Porque o mapa é uma observação subjetiva do mundo. Território não, é a observação objetiva do mundo. Então eu tenho que me preocupar se a pessoa realmente entendeu todos os meandros do que eu espero dela. Cada detalhe da função que ela vai fazer. Se ela está aprendendo e compreendendo, porque só aprender não adianta. A pessoa, para aprender e assimilar e internalizar, ela tem que aprender e compreender. Ok? Aí eu boto ela no segundo degrau e fico analisando se ela sabe o que eu espero dela. E se for o caso, eu chamo ela. Digo, já faz aí 20 dias que você está trabalhando, eu quero saber o que você entendeu do teu trabalho. Isso é uma forma de feedback, eu vou fazer uma troca com ela. Ela vai dizer o que ela entendeu, eu vou saber se o que ela entendeu não é correto, não é exatamente o que eu queria que ela entendesse, e aí eu vou dar o feedback para ela que o caminho é outro, e é uma troca. Aí ela passa do segundo degrau. Primeiro degrau, ela quer fazer, segundo degrau, ela entendeu o que eu espero dela. Tudo bem? E aí ela parte para o terceiro degrau.
Ela entendeu, quer, mas ela ainda não está fazendo exatamente o que eu espero dela. Olha que interessante, hein? Ela foi para o terceiro degrau e ainda não faz exatamente o que eu espero dela. Aí eu me pergunto, eu como líder dentro de uma empresa, tem empresa que não faz essa pergunta e tem líder que nunca pensou em fazer essa pergunta. Essa pessoa recebeu o treinamento adequado para fazer o que eu espero dela? Você pode achar que essa pergunta que eu estou fazendo é a pergunta mais idiota que existe, mas eu canso de ver essa situação acontecer no mundo corporativo. A pessoa entra, faz uma entrevista, começa a trabalhar e o líder, o patrão, o empreendedor, seja quem for, quer que ela produza exatamente como aquela que está lá há 2 anos. Sem dar feedback, sem dar treinamento, sem acompanhar o processo da pessoa. Mesmo que ela seja uma vendedora excelente, de repente ela não está acostumada com aquela clientela, com aquele produto, com aquela mercadoria, com aquele mercado. Então, se ela não recebeu o treinamento, ela não vai fazer o que você espera dela. E aí eu dou treinamento para essa pessoa, eu boto alguém que eu chamo de anjo da guarda. Ó, você vai grudar nessa pessoa e você vai ser o mentor dela. Vai ensinar ela todo dia o que ela tem que fazer, vai acompanhar. E aí eu uso um processo de Pichon Rivière, que foi um psicólogo francês que desenvolveu muito esse processo de ensino-aprendizado, onde ele dizia o seguinte: se eu vejo, talvez eu esqueça, se eu ouço, talvez eu me lembre, mas se eu faço, eu compreendo e aprendo. Então o processo de aprendizado precisa ser descritivo, precisa ser auditivo e precisa ser sinestésico. Sinestésico é fazer, é sentir o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então pode me dar teoria, pode me dar um monte de vídeo para eu assistir, tudo isso é legal, mas eu vou compreender a partir do momento que eu fizer. Aí sim, eu compreendo e aprendo. Então eu entro no processo do treinamento. Aí a pessoa muda de degrau, vai para o 4º degrau. 4º degrau. No 4º degrau, ela ainda não faz tudo exatamente que eu preciso. Aí eu me pergunto, e poucas empresas fazem essa pergunta, essa pessoa tem as ferramentas necessárias para fazer o que eu espero dela? Porque às vezes você contrata mais um vendedor, mais um prospector, mais um assistente, mas ele ainda não tem mesa, não tem telefone, não tem sistema. Quando tem esses dias eu numa empresa, um cara novo trabalhando, eu fui lá conversar com ele, bater um papo, falei, e aí, como é que tá indo? Ele falou, eu tô indo, mas eu não uso todos os recursos ainda que eu preciso no sistema. Eu falei, mas por quê? Ele falou para mim, não, porque eu estou usando o nome de outro usuário, porque ainda não me cadastraram eu como usuário. E esse outro usuário não tem todas as prerrogativas que eu preciso. Eu perguntei, há quanto tempo você está aqui? Ele falou, estou aqui há uns 30, 40 dias, 30 e poucos dias. Eu falei, tá bom. Vê se entra isso na sua cabeça. E isso acontece. Eu fui lá com a pessoa de TI e falei, olha, fulano está nessa situação, por quê e tal. Eu esqueci, não fui, não fiz. Foi lá e fez e resolveu. Mas ela estava há 30 e poucos dias subaproveitada. Por quê? Porque não tinha o sistema adequado para trabalhar. Aí vamos lá, ó. A pessoa quer, entendeu, foi treinada, recebeu todas as ferramentas e começa a trabalhar, beleza. Tempos depois, essa pessoa cai de produtividade. Eu preciso me preparar para entender o que está acontecendo. Muitos líderes, às vezes inadequadamente, quando uma pessoa 1, 2 anos depois cai de produtividade, não quer nem saber. Ela diz, esse cara está querendo ir embora, por isso que ele está fazendo onda. Quer dizer, você investe 2, 3 anos numa pessoa e quando ela cai de produção, você não quer entender o que aconteceu. Essa pessoa pode estar no 5º degrau. Esse 5º degrau impede ela fazer o que você espera dela porque ela está vivendo um problema pessoal intransponível naquele momento. O que é um problema pessoal intransponível? É um problema que afeta tanto a pessoa física e psicologicamente que ela não consegue mais ser produtiva. O parente com câncer terminal, um filho doente internado, uma dificuldade financeira do marido que perdeu o emprego e a situação deles está inadequada. Isso
São coisas que qualquer um de nós se sentiria muito abalado e com dificuldade de manter a nossa vida dentro da normalidade. Eu te diria, quando uma empresa encontra um problema desse, ela tem que entender esse problema, porque esse colaborador vai superar esse problema e volta a ser um bom colaborador. Quanto custa para você demitir ele e contratar outro até você treinar e outro estar no mesmo ponto dele? Custa muito mais do que você ter um pouco de paciência e ajudar essa pessoa a se recuperar. Então, se você olhar a teoria dos 5 degraus, só tem um momento em que a pessoa toma a decisão, que é o primeiro. O restante, todos estão sob o poder de você, empreendedor ou líder. Fazer entender, treinar, dar as ferramentas e compreender uma dificuldade, tudo isso depende de você. Não depende do colaborador. O colaborador, só no primeiro degrau é que você percebe que a decisão é 100% dele, dali para frente não é 100% dele. E em todo esse processo, a ferramenta mais adequada que você tem é usar o feedback. Dentro do processo de feedback, principalmente quando você está no feedback corretivo, que você quer entender o que aconteceu, você tem um processo de usar as perguntas poderosas. Que nós já gravamos vídeo sobre isso, está aí na nossa lista de vídeo. Se você souber usar as perguntas poderosas, você consegue extrair da pessoa exatamente o que ela pensa e o que ela está fazendo nesse momento e por que ela está fazendo. E são perguntas muito fáceis de você levar a pessoa a um caminho. De vez uma pergunta como por que você fez isso, que a resposta normalmente vem porque sim ou porque não, é o que fez você a fazer isso, o que fez você levar a fazer isso, o que te levou a fazer isso, o que você poderia fazer diferente, não é por que você não fez diferente. O porquê não leva a pessoa a uma reflexão, não leva a pessoa a pensar. O que você poderia fazer diferente, para ela te responder, ela tem que pensar. Fazer perguntas abertas para ter respostas generalizadas, fazer perguntas fechadas para ter respostas específicas. As perguntas, dentro do processo de feedback, elas são como um bisturi. Se você souber usar um bisturi, você salva a vida. Se você não souber usar, você mata as pessoas. Por isso que às vezes o feedback é mal visto, porque as pessoas usam essa ferramenta de forma inadequada. Simplesmente fazendo crítica ao comportamento, pior, fazendo crítica à pessoa. Ah, você é um desleixado, você é um vagabundo. Quando você poderia dizer, olha, o seu trabalho está inadequado por causa disso, disso e disso. O seu trabalho está sempre atrasado, prejudicando todo o grupo. Não é ele, é o seu trabalho, é o trabalho dele. Ele tem capacidade como eu tenho, como qualquer um de nós tem, basta ele querer. E ele querer ou não querer depende da forma como você se relaciona, como a empresa se relaciona, como o ambiente favorece a relação com ele. Pense nisso, daqui para frente, trabalhe e lide com as pessoas com muita elegância, com muita delicadeza. Porque se você estiver trabalhando com pessoas, você tem que ser sutil e elegante, tá bom?